Olá, gente querida, tudo bom? Marcelo Gregory falando aqui. Nós estamos iniciando mais um podcast na Mesa com Gregory. Desde já eu peço sua colaboração, seu apoio, se cadastrando lá no nosso canal no YouTube, na Mesa com Gregory, que você vai ver as descrições aí durante o vídeo. E aí você aciona aquele sininho famoso para você se lembrar de tudo que vai acontecer, ok? Uma tarde muito especial, estou recebendo um grande amigo, Ronaldo Lira, empresário no ramo de clínica. Ele cuida de vidas, dando saúde aos seus pacientes, aos seus clientes. E é um grande prazer recebê-lo aqui, Ronaldo. Fique à vontade. Amém. E conta um pouco, Ronaldo, da sua história, apesar de eu te conhecer há bastante tempo, tanto você quanto a Sônia, né? E eu sei aí uns 50%, mas o Na Mesa hoje é pra gente É, decorrer um pouquinho, né, da sua linda história. então, cara, eu prometi pra mim mesmo que não ia nem não contaria mais essa história, né? Porque as pessoas sempre perguntam, porque a gente nunca tivemos nada, nunca é, nem passou pela nossa cabeça. Eu acho que isso era um projeto de Deus mesmo, né? Certo. Porque a gente não entende nada de medicina e de Sim. repente você está envolvido num ramo de clínica e tem um grupo, né, de clínica, tem 6, 7 clínicas, então foi uma coisa que aconteceu assim. Despretensiosamente. É, Mas como é que surgiu? Tu lembra exatamente quando veio a ideia de vocês, né? Aliás, primeiro começou com você, né? sim. E quando que surgiu a ver a luz, poxa, é esse negócio que eu vou fazer? Então, Porque antes da clínica você trabalhava, eu era o vendedor. você era um Eu vendedor, né? era Um, o um vendedor. representante, não é isso? Isso. A gente ia pra rua para vender o convênio das clínicas. Certo. E E aí quando que a ficha caiu, aí você falou, poxa, eu vou migrar para esse negócio, vou abrir o negócio próprio. Quando? Tu lembra a data, o ano? então, foi em 95. Em 95 eu fui fazer um trabalho para um amigo lá em Seropédica, ele tinha montado uma clínica, né? Cara, a clínica dele encheu, cara. A clínica dele encheu de uma tal maneira que, que as pessoas ficavam pelo lado de fora, né? E eu fui lá acertar um contrato com ele e não deu certo o nosso contrato. Aí eu falei, pô, vou botar uma pra mim. Aí o cara falou, Ronaldo, mas eu acho que você não tem cliente pra isso. Eu falei, não, não quero cliente não, eu só quero aqueles que estão pro lado de fora da clínica dele. Sim. Porque, cara, tinha uns 30, 40% das pessoas pro lado de fora. Isso em que ano? Isso foi em 95. A Cara, tem ideia, a bastante tempo. ideia, a ideia, a ideia. Sim. Mas o negócio aconteceu em 97. Aluguei Sim. uma casa lá no bairro, Seropédica também? Seropédica também. Certo. E o detalhe é que a casa que eu aluguei, o dono, né, me deu 7 meses para mim pagar o contrato e ele morava na casa. As coisas dele tá dentro da Certo. casa ainda. Ele falou, só vou sair daqui da casa daqui a uns 8 meses. 8 meses eu tô saindo. Aí eu falei assim, pô, mas eu posso pintar o muro e botar breve, clínica médica. Aí botei breve, clínica médica, botei tudo no muro de cal, né? Pintura de cal, escrevemos um muro de cal e Colocou. escrevemos ali, eu mesmo que pintei o muro de cal, botei uma tenda ali na frente e fiz uma promoção, tipo assim, quem comprasse o convênio agora, Tinha. daqui a 8 meses, quando inaugurasse, ia ter um privilégio, ia ter fisioterapia, né? Que a minha mulher é fisioterapeuta, Sim. eu ia dar fisioterapia de graça. E tem um amigo que tinha um laboratório, ele fez o exame baratinho para mim, ia colocar, Uhum. laboratório de graça. Então o pessoal ficou interessado. E eu comecei a vender. Só que o negócio tomou uma proporção, começou a vender, né? Você conseguiu vender o plano antes de inaugurar a clínica? A clínica estava fechada. E o cara tava Isso, morando dentro, pô, isso é inédito, né? e o cara morando dentro da casa, né? O cara morava dentro da casa, eu As não tinha pessoas nada. compraram sem que a Comprar. clínica tivesse inaugurada. Sem. E detalhe, né? Ia demorar bastante tempo. Ah, 8 meses. isso, mais ou menos. Sendo que faltando 3 meses para o cara sair da casa ainda, para a gente começar a providenciar móveis, que não tinha nada. Nós não tínhamos nada, nós só tínhamos o contrato. E a casa é o quê? Quantos quartos?
Tinha 3 quartos, sala, E cozinha, ali banheiro. você Tinha uma desenvolveu, garagem, né? tinha uma garagem grande, tinha um terreno no fundo, né? Entendi, Tinha uma parte, terraço, tinha uma casinha em cima do terraço, que dava para aproveitar. Na verdade, o filho dele morava lá em cima. entendi. E Aí, aí, para minha surpresa, o pessoal começou a querer pagar mensalidade. e, Só querer pagar e tu lembra a mensalidade. mensalidade, quanto que Lembro, era na época? não. Era Não, na 35%. época não era Não, real, era real? eu, 95. não, eu lembro qual moeda eu não lembro, mas eu lembro que era 35% do. Tinha um contrato de 35% do salário mínimo e tinha um contrato de 25% do salário mínimo 35% do salário mínimo. na época. Então, o pessoal começou a querer pagar mensalidade, cara. Aí eu fui na papelaria, comprei aquele Recibo. recibo e comecei a dar Cara, recibo. que história. Aí quando chegou no E tempo do. tipo, vamos lá, e quando até a clínica inaugurar, você lembra Vendi 300. cara, você vendeu 300, cara. Hoje eu devo ter uns 80 daqueles ainda. Dos 300 que eu vendi, hoje eu tenho 80 Os clientes lá ainda. remanescentes, né? Aí o que que eu fiz comigo mesmo? Falei, cara, cada clínica que eu montar, eu vou pegar um cliente meu desse, do tempo da antiga, E vou e vou isentar. como forma de É, gratidão, né? 10 pessoas. Eu consegui fazer isso com 5 porque o contrato tinha que estar original, né? Uhum. Mas o contrato não estava. Aí quando eu chegava para chamar a pessoa para isentar, hoje eu posso isentar, Uhum. o contrato não está original, a pessoa saiu, depois voltou, Sim. né? Então tinha que ser uma pessoa que ficou desde o início, que pagou e nunca desistiu. Hoje tem que umas 6, sei lá, 5, 6. Poxa, Não que consegui legal. as 10, né? Sim. Tem gente lá desde aquela época, mas o contrato tinha que ser de 97. Tinha Eu que ser de tenho, 97. aí, Quase 30 anos. quase 30 anos. Tem muita gente lá que não paga. Agora vamos lá. Ronaldo, antes desse grande feito, né? Quem era Ronaldo? Você falou que você era um representante, mas eu quero rebobinar um pouquinho para trás. Quem era Ronaldo? De onde Ronaldo veio? Hum, Morava onde? Qual bairro? Então, eu morava em Belford Roxo. Morava em Belford Roxo. Saí de Belford Roxo com 8 anos, vim para Seropédica. Fiquei em Seropédica até os 15. Depois de 15, voltei para Belford Roxo. E E aí? nunca imaginei que voltaria em Seropédica. Fiquei em Belford Roxo. Aí comecei a trabalhar no ramo de venda, comecei a viajar, a vender. A gente vendia título tipo assim do Flamengo, do Remo, Paysandu lá no Pará. Eles iam Caramba, inaugurar a sede deles, eles chamavam a gente. Aí a gente saía daqui, ia para lá, pegava os contratos, pegava um hotel, caramba. ficava lá. Fiquei quase um ano lá em todo o tempo. Desbravador, né? Porque vender o título do Flamengo é fácil, né? Agora vender. Agora Não, mas vender do do Remo. Remo Não, do Remo também. Os caras remistas lá, os caras são. são Os caras fanáticos, né? fanáticos lá, fanáticos. A casa do cara é tudo azul, tudo azul. Cara, que loucura. Entendeu? Ronaldo, mas aí com 15 anos você retorna para Belford Roxo Aí, e aí na 22. parte do lance da clínica, esse lance da medicina começou quando? Então, começou, eu tinha 26 anos. Com 26 anos eu comecei a mexer na clínica. Teve o primeiro negócio com 26, Com né? Que você 26 falou anos. 97, foi o que eu imaginei. E aí começou, Aí começou. Mas sendo que. abriu a primeira em Então, Seropédica eu abri a primeira e fiquei na primeira. e Né? ela existe até hoje? Ela existe até hoje, é a matriz. Certo. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Nós crescemos muito, né? Mas quebramos também, quebramos. Por quê? Porque no início, acontece muito com os empresários, comerciantes, o propósito de início, quando você quer crescer, o propósito é bom. Tu fala, pô, eu Sim. quero dar uma vida melhor para minha mãe, quero ajudar meu pai, aí quero ajudar meu filho, botar meu filho numa boa escola. Então, tudo isso é lícito Sim. e Deus opera, né? Opera com força. Eu não era evangélico, mas os princípios que eu estava, hoje eu Cumprindo, entendendo, né? né? Mesmo sem Hoje, saber, né? Você mesmo estava sem saber, exercendo. eu estava exercendo esse princípio aí. Só que o que acontece? Acontece que nesse início todo mundo fala a mesma coisa. Só que quando você começa a ganhar dinheiro, aí aquele propósito que você colocou no início, aí teu carro já não é para carregar mais tua família, agora tu já está saindo para balada,
Aí tu começa a inventar algumas coisas, aí começa, pô, aí mulher, aí bebida, aí o teu dinheiro que você falava que era para pagar a escola dos filhos, tu começa a colocar ele em outra direção, entendeu? Sim. Aí daí que o negócio começa a desandar. Por quê? Porque você mudou o propósito inicial, né? Uhum. Você mudou. Então eu comecei a me envolver com algumas coisas, gastar dinheiro à toa, aí gastava dinheiro com churrasco, com os amigos, né? Sim. Aquele propósito do meu coração tinha mudado e quebrei. Certo. Aí experimentou a Quebrei, primeira cara, queda, né? Como experimentei. empresário. Aí o que que eu fiz? Corri pra igreja, né? Ah, Corri pra igreja. Fui lá, já não tinha mais jeito. Eu tentei pedir até falência, mas, cara, até para pedir falência no Brasil é complicado, meu irmão. Pô, tu tem que estar, para tu pedir falência, é difícil, é difícil. isso foi em que ano? Isso foi em 2001, por aí, 2001, 2002. Ou seja, 97, 2000, É, você ficou aí não, uns 4, 5 anos não, com a não, não, clínica, não, né? minto. 2007, 2008, porque eu comecei a fazer o remo em 2010, Certo, mas quando você começou a fazer o rema, você estava com quantas unidades? só tava com essa, Ah, só estava com essa. só tava com essa. Depois a gente vai falar do rema. É, Mas vamos lá, você virou empresário com 26 anos, com 26 anos. né? 97, 2001 você quebrou. Eu acho que 2005, Ou seja, 2007. 2007 eu quebrei legal mesmo. Em 2001 já estava ruim. 2007 eu quebrei na, 2000 na na solda, salda. né? Quebrei na salda. E aí, como é que levanta? Então, cara, aí já não tinha mais jeito. Eu tinha uns, Pensou em desistir, tipo tinha- assim, vou virar vendedor de novo? Ou. tentei vender a clínica, não consegui. Fui em 3 empresários lá, amigos. Os caras, ninguém se interessou. Uhum. Né? Foi até numa empresa grande, que é aqui de Campo Grande também. Eu não vou falar o nome. Mas também não se interessou. Ninguém se interessou. Foi um negócio bom, cara, e ninguém se interessava. Para mim não servia, mas para Certo. agregar com Que outras já era do pessoas ramo, do né? ramo, ele conseguia reverter, né? Aí não consegui nada, aí fui para a igreja. Aí fui para a igreja, conheci o meu pastor, e a igreja também estava começando. Aí nós tivemos a ideia de fazer o rema. Aí eu. Mas só que o rema ele toma um tempo seu, né? Porque é Sim, difícil o empresário fazer o rema, muito porque o difícil. empresário ele não quer, ele quer o dinheiro. Então, Se submeter, né? para mim fazer o rema lá em Pedra, eu tinha que sair de Seropédica 3 horas da tarde. Isso, o rema tu fez em que ano? Eu me formei em 2010. Então eu comecei em 2000 e 2 anos, 2008. 2008, né? É. Você fez primeiro que eu. Então, aí para mim chegar lá no rema, eu gosto de chegar cedo, Você saiu de Seropédica? eu Ou saí de não? Seropédica. Cara, é longe pra cá. Então, Levava 2 horas. mas eu ia em casa, tomava um banho, né? Então eu saía de lá 3 horas. Aí, aí a minha esposa falou assim, pô, mas tu vai sair 3 horas da firma? Eu falei, a firma não tá dando nada. O pessoal me cobrando. O tempo que eu não ficar aqui, é melhor ainda. Ou seja, tava meio sem perspectiva. Tava, Ainda, né? tava. É. Aí eu assisti um culto uma vez numa igreja e o pastor falou assim, rapaz, quando você trabalha para Deus, cara, Deus trabalha para você. Esse negócio ficou na minha cabeça, né? Aí eu falei, pô, vou fazer o rema, vou deixar aqui, cara, e eu aqui Tipo não vai assim, resolver nada, porque eu não tô resolvendo. Você acreditou no. Você se agarrou na última corda, né? Vamos dizer. Não tinha mais jeito. Também não tinha mais jeito. Se eu ficasse lá, era pior para mim, porque eu estava vendo as coisas acontecer e não conseguia ajustar. Eu ia para a igreja, cara, ficava lá tranquilinho, e no outro dia, quando eu voltava, as coisas já. Sua igreja é Seropédica ou Campo Grande? A minha igreja era aqui em Campo Grande. Campo Grande. As coisas iam se ajustando, entendeu? Eu comecei a ver uma luz assim no final do túnel, e olha que eu não estava fazendo nada. Aí eu senti que estava funcionando, eu falei, o quê? Eu Começou a vou destravar. firmar aqui mesmo, é aqui que as coisas estão acontecendo. Aí eu saía de lá 3 horas da tarde, quando eu voltava tinha dinheiro no caixa, as coisas já estavam se ajustando, sabe? Parece que o mundo espiritual tava a meu favor, né? Porque o que acontece? Hoje, para você ser empresário, naturalmente falando, é muito difícil. É muito difícil, cara, tu levantar uma empresa 2 anos quebra, é muita força que você faz, né? E falar em quebrar, Ronaldo, sem te cortar, muitas empresas quebraram aí em 2019, 2020 por causa dessa pandemia, né?
Isso aí, como é que foi na tua vida? Afetou, não afetou ou passou Então, legal pela então, tempestade? eu fico assim meio receoso de falar, porque foi um ano muito difícil, para todo mundo, morreu muita gente, Sim. né? Então, de repente, Muita gente quebrou, fechou os então seus de negócios. repente o que eu vou falar pode agredir até, não sei. Não, Cara, foi a melhor época da minha vida. sério, cara. Foi a melhor época da minha vida. Por quê? Porque o meu custo maior nas clínicas são os médicos. É o peso, né? Um Sim. médico, 4 horas, eu pago, dependendo da especialidade, R$ 1.200. Entre 800 e 1.200. Quer dizer, metade de um dia, né? É 4 horas. É. Né? Se for um Não é neurologista, não é uma diária, né? Que uma diária é 8 horas, vamos dizer assim. é uma diária que a gente trabalha com 12 horas, né? Uhum. 12 horas é R$ 1.500 o clínico. Só um, né? Só um. E a gente temos 5, 6 Sim. no mesmo dia, né? E são várias clínicas. Então é uma nota. Cara, as clínicas ficaram fechadas. As clínicas ficaram fechadas que eu não podia abrir. A gente trabalha com carnê mensal, que é Uhum. um cartão fidelidade. Todo mundo pagando, bicho. Todo mundo pagando. Então era assim, é como se tu tivesse um sacolão, as pessoas Ou compravam o seja, produto e não levavam. a clínica fechou porque foi proibida também? Ela foi proibida. Depois que liberaram só cardiologista, Quanto tempo ficou fechada? Tu lembra, Ronaldo? pô, acho que ficou uns 5 meses aí, não Que ficou, isso, não. cara? Não sabia. É, Ou seja, então aconteceu na pandemia, as clínicas fechadas, as pessoas que tinham carnê pagando. foram fiéis. Então eu lembrei que quando você começou lá atrás, você falou que antes de você abrir a primeira unidade, as pessoas pagavam. Estava fechado. Cara, se ligou nisso? Então, mas é porque Você também falou, no início estava você com boa falou, intenção. você falou e eu na hora me remeteu lá atrás, 97. 2097, né? 97. Quer dizer que então chegou a pandemia, teoricamente o certo assim, a clínica não está funcionando, eu não vou pagar. Não era isso? Mas foi o contrário. Então as pessoas continuaram pagando, E a tipo, gente sem custo nenhum, 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 nenhum. É como tu tivesse um sacolão, as pessoas comprando o sacolão e, e não e levando a de mercadoria. repente as pessoas estavam pagando até como uma medida de segurança. Cara, vai que eu precise. Não sei. Pode ser também, né? E De repente a pessoa estava, pelo menos eu vou garantir, porque é melhor numa clínica do que no sim, hospital público que estava jogando gente pelo ladrão, né, cara? Os hospitais públicos estavam terríveis, né? Então, a sim. gente viu os vídeos aí, o WhatsApp, e gente morrendo, enfim. Mas eles falavam que não era que as clínicas não podiam fechar, só com cardiologia e pneumologista. Se tivesse um cardiologista e pneumologista, mas ele deu uma brecha de quê? Eles deram, eu fiquei fechado um dia só. Eu fiquei sem funcionar com os médicos. Uhum. Um dia eu fechei. Aí no outro dia eu vi a reportagem que poderia ficar o cardiologista e o pneumologista. Mas só que eles não queriam trabalhar. Eles não queriam trabalhar. Então, eu falei, mas eu posso abrir. Mesmo que não tenha, eu posso abrir. Aí eu tive aquela luz, né? Me deu uma luz, eu liguei lá para a direção e falei, olha só, as clínicas todas vai abrir. Ah, vai abrir, mas não tem médico, não tem nada. Eu falei, tudo vai abrir. Vai abrir, vai ficar lá para atender telefone, alguma coisa. E o Sim. pessoal começou a vir pagar carnê, cara. Pagava carnê, pagava mensalidade. Aí as pessoas que estavam comigo, né? E muita gente querendo pagar, mas também não queria ir na clínica. Aí nós começamos a botar para pagar pelo WhatsApp, Aplicativo. aplicativo. Sim. Aí começamos a agitar, né? É porque a clínica fechada não gerava confiança no teu cliente, né? O telefone Pô, a tocava, clínica né? tá fechada, por que que eu vou pagar? Será que ela vai abrir? E o Então, telefone. quando você abriu a clínica, pelo menos eu entendo assim, os teus clientes falam, poxa, vamos voltar a pagar, porque a clínica pelo menos está aberta. Eu acho que isso aí Cara, foi eu acho fundamental. que Deus operou ali. Cara, Deus operou ali com força, cara. E aí o que eu fiz? Eu tenho uma casa de praia, mas meus filhos um quer ir, outro não quer ir, eles já estão, né? Aí eu sinto aquela falta de estar todo mundo junto. Meu irmão, todo mundo teve que ir. Porque todo mundo teve que ir, não se dava para isolou, ficar em né? casa. Tinha que se Ninguém, isolar. ninguém aguenta ficar em Aí casa. ficamos lá pescando, aí meus filhos ficavam pescando. Cara, foi um tempo que eu fiquei com a minha família. Sim. Foi um tempo, assim, Precioso, junto, né? Que vocês não têm esse tempo. Não tem. Só tiram as férias, sei lá, uma vez por ano, que Aquela correria. aquelas férias das crianças na escola. Criança não, né? Já são. Sim, Tá na faculdade, né? tá na faculdade. O Um tá mais velho tem fazendo, qual idade? o mais velho tá com É a 23. idade da Duda. Duda fez 24, né? Tem um que tá fazendo medicina. E o outro já se formou.
né? Daqui a pouco tá trabalhando comigo. Então Certo. foi uma época assim, foi uma época que Deus operou, mas antes de acontecer isso, cara, a gente estava bem envolvido no ministério, a gente sempre estava trabalhando, ajudando as pessoas, né? Eu acho que a gente colhemos bastante coisa Sim. do que a gente fizemos. E outra, quando eu ia dormir, eu ficava pensando, pô, cara, mas eu tenho alguns amigos empresários que é dono de restaurante, cara. Esses caras estão ferrados mesmo. Aí Hum. comecei a ligar. Aí comecei a ligar. Aí falei, pô, mas vou ligar pra quem? Mas tem que ser alguém que eu seja Sim. Que tem um que tem um relacionamento, né? relacionamento, que teme a Deus, né? O cara que tá contando, né, também. E eu falei, pô, eu tô ganhando esse dinheiro e não tô fazendo nada. Aí liguei para um amigo, dono de restaurante, tudo até conhece. Aí perguntei para ele, falei, cara, como é que tá ele? Pô, cara, tá fechado, Foi. tô tentando fazer, tô fazendo uma obra aqui e tal. Eu falei, pô, será que eu posso te ajudar em alguma coisa e tal? Ele, pô, cara, nessa época seria até legal eu ter, né? Eu já tinha um número na minha mente, eu falei, pô, tô com dinheiro aqui, cara, tu quer receber esse dinheiro aí, te dar uma ajuda? Ele, pô, quero. Aí fui, emprestei não, né? Sim. Dei praticamente, porque agora terminou a pandemia demorou muito. Aí ele falou, pô, tô até sem graça, fico te vendo, sei que tem que acertar contigo aquele dinheiro. Eu falei, cara, eu não Na quero verdade, você não receber mais não. emprestou, né? É. Você, se vier, né? Se vier, tudo Ok. bem. Mas eu acho que quando Mas viesse. o intuito não foi emprestar, porque senão você Não, estabelecia prazo, não, meta, não, né? não. Eu não podia nem cobrar, porque foi o que eu ofereci, o cara não me Sim. pediu nada. É. Mas, tipo assim, nós não somos represa, nós somos rio, né? Sim. Então, se você está recebendo, você tem que estar pensando naquelas pessoas que podem estar precisando, um amigo seu que você pode estar ajudando. Então, a nossa visão da nossa empresa sempre foi essa, né? E outra coisa também, que nós escolhemos? Nós escolhemos nossos clientes, cara, ele tem um cuidado. Quando a gente bota o médico lá, a gente quer que esse médico seja bom para essa pessoa, né? A gente não pega qualquer um. Nós temos um cuidado. A clínica abre de 7 horas. Na clínica tem uma oração toda segunda-feira, tem oração. A gente, o por trás, as pessoas se enganam, os comerciantes se enganam, pensando que o momento da venda, o momento de ganhar dinheiro é a hora que ele abre a loja. Não, cara, é na hora que ele sai de casa. É o compromisso que ele tem, é a intenção que ele está com o cliente. No coração dele, ele só quer ganhar dinheiro do cliente. Não, que eu vou arrumar dinheiro hoje. Mas a intenção não pode ser essa, a intenção tem que ser, eu quero servir, entendeu? Eu nunca penso no dinheiro, eu penso no trabalho. Eu não trabalho de graça. Se a minha clínica Certo. estiver cheia, eu estou ganhando dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro, não, eu quero encher a clínica. Quero encher ela, quero que as pessoas venham. Hoje nós estamos fazendo uma obra lá, Lá onde? lá em Seropédica. Seropédica. Já fizemos em todas, né? Seropédica Uhum. está sendo essa agora. Cara, é a coisa mais linda. O Não, a consultório da clínica gente. já é muito bonita, né? Eu tive a Cara, oportunidade de conhecer, inclusive acho que foi em 2021 que eu tive lá. cara, tá tudo mudado. E quando eu fui lá, Ronaldo, a clínica estava lotada. Tá tudo mudado. Era assim, umas 2 horas da tarde, mas tinha muita gente, cara. Ginecologia. Aí você fez obra para trás? Então, nós desmontamos tudo e montamos tudo de novo. A ginecologia é tudo de ouro, é tudo folheado a ouro. A lixeira é folheada a ouro. Eu tenho que bater uma foto e mandar para você. A bica do lavatório, a gente folheamos. Folheamos não, pô. Compramos, né? Porque uma Certo. bica comum custa R$ 200. A dourada custa 220. Sim. Mas aí fica Entendeu? mais bonito, né? É, aí É. Essas os, louças os é de- muito lindas. os detalhes que o cara colocou para fixar as prateleiras, né? Embutida, botamos dourado, o cara pintou, em vez de pintar de preto, pintou de dourado. Cara, o negócio tá lindo, bicho. As pessoas chegam lá pra colher Se sangue. Olha, eu sentem. falo assim, nossa, Cara, tem gente que vai lá bater foto, bicho. cara, que legal. O cara vai lá, encosta, eu já peguei, A batendo apresentação é tudo, né? O ambiente, né? as cadeiras. As cadeiras, a gente procurando no Facebook, a cadeira tava R$ 600. E a cadeira dessa de rodinha com os pés dourados era 780, mais R$ 200 a mais. Mas Aí nós aí, compramos uma cadeira com as pernas, com as pernas douradas. tudo dourado. É, Igual Salomão. igual o Salomão. Mas o nosso projeto lá é dar uma qualidade. A qualidade nossa, cara, é muito boa. Você já viu lá, a qualidade é Sim. muito boa. E o preço, cara, é pequeno. Sim. Entendeu? É preço para 3 pessoas.
Tranquilo. Quanto que é, por exemplo, uma família e tem negócio da idade ou não? Não, tem não. Por exemplo, eu, minha esposa e minha filha, quanto a gente pagaria num plano, o melhor, né, que você tem lá? 360. Mas tem um de 2 pessoas por 180. É barato, mano. Tem acesso aos exames, tem acesso. Esse de 2 pessoas por 180. Você só não tem internação. Não, nós temos Ainda, né? nós temos um repouso de Repouso. 12 horas. Chegou lá passando Fica mal, observação, toma uma pressão medicação. alta. Eu lembro, Ronaldo, que quando eu fui lá, tudo me chamou a atenção, né? E eu nunca imaginava a gente estar batendo esse papo aqui. E não tem nada escrito aqui, tá? A gente está Não, fazendo claro. algo bem natural, né? Sim. Eu vi o laboratório na parte de cima, cara, eu achei aquilo extraordinário. Cara, um negócio gigantesco, bonito, um equipamento assim, um maquinário fora de sério. Na minha cabeça, você fazia o exame fora, pagava. Você tem Não. laboratório próprio. Então, Esse laboratório, ele é central para todas as unidades ou você tem laboratório em todas as unidades? a coleta, Sim, a gente colhe em todas as colhe unidades. toda e leva para o seu laboratório, Isso. lá, o central, e aí você distribui Sim, os resultados. sim. Quanto tempo sai o resultado? De 2 a 7 dias. Tipo assim, os exames de hormônio. Depende, né? Exame de hormônio são um exame demorado, né? Uhum. né? Demora HIV, por exemplo. Demora 7 dias, 6 dias. Sim. Mas esse hemograma, glicose, colesterol, isso sai em 2 dias. Ele bate lá 2 dias, volta para a unidade e entrega para o paciente. Sim, já tá digital, Aliás, como diz, vai para o e-mail, não é isso? já vai pro e-mail, é. Cara, que maneiro, Ronaldo. E se você estiver passando mal, a gente vai fazer o hemograma na hora. Esse Chegou lá, é tá uma passando emergência, mal, né? a gente faz o hemograma Faz na porque de repente hora. pode ser algo que venha trazer até um Tudo que dano dá pra maior. gente fazer, a gente faz. Pensando em cobrar, não, cara, é tudo de graça. Sim, ele paga o plano, ele tem Paga o direito. plano e tem direito. Tem as carências normais, né? Por exemplo, determinado exame, você não vai. O cara pagou a primeira O mensalidade, ele não vai ter laboratório é direito. 90 dias, raio-x 90 dias, né? A tomografia, Tomografia você tem também? tem também. A tomografia é 180 dias, 6 meses. 6 meses. Mas uma tomografia custa o quê? 800 mil reais? Tem de 600, tem de 800, tem. Quer dizer, vale a pena. Vale a pena. São duas por contrato. Por contrato. Então, mas você está pagando 200 e pouco reais, às vezes 300, e ter direito a isso. Eu tive essa ideia de colocar tomografia, foi na pandemia. Na pandemia todo mundo tinha que fazer, cara. Geralmente eu faço 8, 9 TC, né, exame de tomografia, por dia, 8, 9. Eu estava fazendo 50, bicho. Eu liberei, quando deu a pandemia, eu fechei a clínica e mandei a menina embora. Aí quando a clínica abriu sem médico, mas o telefone toda hora, tem. Aí teve uma médica que descobriu que dava para ver, eu vi no WhatsApp, né, no Facebook, que dava para ver o vírus na tomografia. Eu falei, caraca, cara, eu até compartilhei. Falei, se eu compartilhar isso aí, vai chover tomografia. Aí liguei para as meninas, ó, fica atenta, cara. Que vai. Daqui a pouco começou. Quero ver se eu tenho vírus. Quero ver como é que tá esse negócio aqui. Isso. E aí, 50 por dia. Meu irmão, 50 por dia. Aí você perdeu o dinheiro, O Ronaldo. resultado dava na hora. O resultado a gente ligava, o cara, o radiologista já passava em. Você rapidinho. perdeu dinheiro ou não? Caraca, eu ganhei foi dinheiro. Porque eu não tava dando de graça, não. Sim. Nessa época eu não tava dando. Então eu vi muito cliente meu precisando, né? E tentando. Tudo contribuindo. Tudo contribuindo. Não que você desejasse, mas Não, assim, claro que não. você estava numa situação e você teve as estratégias, Deus te deu o caminho e você, não, vou por aqui. O teste. E o teste, meu irmão, eu fazendo fila para fazer teste. E faltava teste, né? Faltava teste. Chegou um momento que não tinha teste. A gente não ganhamos muito. Agora, Ronaldo, mais. falar em teste. A gente viu muito teste. Eu mesmo vi muito teste. Cara, uma maquininha que o cara botava o dedo. E não sei. Cara, eu não acreditava nesses testes. Com muita sinceridade. Então. Os caras, tem um teste aqui que tu bota o dedinho aqui e não sei o que. Eu falei, cara, esse troço da China mesmo. Será que esse negócio funciona? Eu não sou meio a moda antiga. Eu acho legal aquele que você arranca o sangue, joga lá no laboratório, bota na máquina. Mas aquele tava Os caras venderam tudo enquanto foi tipo de até na farmácia vendendo, cara. Esse do sangue, né? Esse do sangue tava demorando aí. As clínicas não tiveram acesso. Por quê? Porque os grandes laboratórios estavam fazendo só para os hospitais de grande porte
e Os prefeitura. hospitais estavam assoberbados, o Isso. que mais tinha era Então a pedido. gente não conseguia fazer nada. Eles deram pra gente 5 por dia, pra gente colher 5 por dia. O laboratório que fazia pra gente. Mas isso não ajudava, né? Mas aí quando saiu aquele teste que faz pelo nariz, Aquele é o PCR, não? não, PCR é o do sangue. PCR do sangue, Aquele no é nariz é o... qual? Pô, cara, eu sempre esqueci o nome desse AG, eles falam que é AG, acho que é AG. Tem um nome lá. Mas dizem que era o mais eficaz, né? Era mais eficaz. Cara, aquilo bombou, bicho. Aquilo era batata. O cara É. tem, não tem. Se o cara, tipo assim, muita gente ficou rico, né? O cara importou da China, não sei quantos, vinha no avião, né? Não chegava Teve aqui. uma farmácia Cara, aí que teve empresário que muito. ficou rico só com esse teste, Sim. cara. A gente- Aliás, ficou com todos os testes, desde os primeiros até chegar, que foi aprimorando, né? Teve gente que ficou rico e tá rico até hoje, porque vendia milhões desse negócio aí no Brasil todo, no mundo, né? A gente não ganha dinheiro por quê? Porque a quantidade que nós compramos, num certo valor, quando você recomprar, já estava alto. Não, foi. Então, porque, E era em dólar, né? Ele era taxado em dólar, era tantos dólares, e aí. sim, para eles lá. É, porque o teste, se eu não me engano, acho que era 5 dólares que o cara vendia, né? Ele comprava da China, não sei qual o valor, e ele entregava pro cliente dele a 5 dólares, ou seja, A gente estava 25 vendendo, reais, 30 reais. chegamos a vender a 180. Olha isso. E não tinha. A 180 e não tinha. Mas só que antes de aumentar, estava R$ 25, eu tive uma inspiração. A gente comprava uma caixa, duas caixas, uma caixa, duas caixas. Falei, pô, vou comprar 50 caixas. A caixa Não, vem quantos testes? a caixa vem 25 testes. Eita, mil e... Mas aí deu 150 mil reais, mais ou menos, do que eu ia comprar por aí. É alto. Pô, investimento. cara, mas vai comprar isso? Eu falei, vou Vou comprar. comprar. Eu vou comprar. Mais uma vez você foi assertivo. Pum, comprei, meu irmão, ninguém tinha. Acabou. Por quê? Porque quando o governo comprou de todo mundo, a próxima remessa tem Já que vir veio, lá já, da já China. veio com valor. E quando ela vem, ela chega no aeroporto. No aeroporto, cara, eles levam 4, 5 dias para liberar a carga. Nesse, Alfândega, né? Aquela burocracia que tem, a morosidade, sim, né? Sim. Aí nesse período que até libera, o mercado não tinha Não mais. tinha. Não tinha mais. E quem tinha virou, Quem tinha, virou mosca branca. Isso. Só que tinha gente vendendo 200, 250. Eu falei, não, eu vou manter o preço. Eu comprei Cara, a 25 reais. eu conheço um cara que pagou 300 reais no teste. Ele pagou pra ele e pra família toda. No Então, desespero. Um mas- cliente nosso lá da Barra, ele falou pra mim, ele tava, pô, quero saber como é que eu tô. Teve gente que ficou com a neura, né? Sim, sim, sim. E aí ele até me perguntava, pô, tu não vai fazer? Eu falei, não, cara, não vou fazer não. Se chegar, vai chegar. Se não chegar, não vai chegar. Eu não vou ficar mexendo no que tá quieto, não. Aí tinha uma farmácia lá na Barra e o cara começou a vender o teste. O cara deve ter arrebentado, porque Não. 300 reais um teste. Então, Chegava lá, o pessoal fazia fila para fazer o teste. a diferença nossa, dentro da nossa empresa, é essa. A gente podia ter feito isso, cara. Eu tinha muito para fazer, mas eu não fiz, não. Sim. Eu falei, não, pô, comprei Sim. 25. Eu quero também, eu sei que as pessoas estão precisando, né? São pessoas que estão comigo aqui há muito tempo. Um cliente que estão pagando. E muita gente, muita a gente. classe baixa, né? A maioria, né, porque Ronaldo? meu A plano classe é um plano- C, né? Meu plano é popular, né? Sim. Nossa clínica, ela tem um atendimento diferenciado. É uma clínica Porque top. você quis fazer esse atendimento. Porque a maioria que tem esse tipo de segmento, geralmente as clínicas são bem... Nossa não. Nosso propósito é dar um negócio de alta Quem qualidade. olha a sua clínica de fora, né, pensa o seguinte, pô, isso aí deve ser uma fortuna. Cara, de Campo Grande, a de Seropédica, tu olha assim, parece até quase um hospital. A frente tá Eu top. passo À noite, ali na beira da estrada, à ali noite quando eu vou tá lá. acendendo, cara, tá lindo. Então, aí tá. Aí é onde entra o diferencial da história do comércio. Eu podia ter ganhado muito mais dinheiro, mas eu mantive, cara. Até o último exame nosso foi feito ao mesmo preço. Quando acabou o último, a menina queria vender para mim por R$ 170. E eu vendia por 180 para poder ganhar R$ 10 em cada um. Eu falei, não. Acabou. Acabou. Vou esperar. Chegar a próxima remessa, né? A gente fizemos justo. Na verdade, o que segurou a gente esse período da pandemia, essas coisas que aconteceu, é que a gente sempre fomos justos. Nós trabalhamos sempre justo ali, né, com as pessoas.
Às vezes o cliente chega lá, precisa fazer um raio-x, cara. E às vezes é particular. E a doutora fala, ó, ele tem que fazer. Eu acho que ele tá com uma pneumonia, tá forte, tem que fazer a medicação, mas ele não tem dinheiro nenhum. Eu falei, doutora, não deixe de fazer. Vai lá, bate e faz a medicação. Ah, mas depois você paga. Ou não paga, entendeu? Sim. A gente nunca deixamos o cliente sair. Deixar de atender, né? Não. Então essas coisas é que eu acho que dá o diferencial, né? É, o que eu tô vendo aqui, assim, a tua humanidade, né? Sim, O sim, teu diferencial, né? Você é um cara, todo empresário quer ficar feliz financeiramente. com certeza. Mas o que eu tô vendo aqui é que o Ronaldo Lira, ele tem um, ele tem algo diferenciado, ele tem um que a mais, vamos dizer assim. Essa humanidade com o próximo, essa sensibilidade de ver um amigo que o seu negócio num período Sim, sim. crítico estava quebrando, que realmente restaurante, a gente conhece vários aí que tinha amigos nossos que estavam atendendo escondidos os clientes dele, ó, vem aqui para trás porque a prefeitura Isso chegava aí. lá Fechar. ameaçando fechar, multar, e o cara, uma despesa gigantesca de não sei quantos funcionários, então estava atendendo os clientes escondido. Eu acredito que essa tua humanidade pode ter vindo das tuas raízes. Família pobre, morava na Baixada Fluminense, aí começou, de repente, alcançou um certo sucesso, não teve o cuidado devido, como muitos. Eu também quebrei no meu primeiro negócio, né? Eu falei até isso no nosso primeiro podcast. Mas aí você, depois que ajustou, né, o que tinha que ser ajustado, a questão familiar, as ideias começaram a surgir, e aí você foi tendo muito sucesso. Posso falar muito sucesso porque eu te conheço, né? Eu conheço a história de vocês. E eu não sabia que vocês tinham 6 clínicas, eu achei que tinham 4. Não, então seis. E tá abrindo a 7ª unidade, não é isso? Isso, está abrindo Itaguaí. 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 E quais são os lugares mesmo? Campo Grande, Campo Grande, Barra do Piraí, Mendes, Seropédica. Barra. Em Seropédica tem 2. Barra. Barra, já falei, Mendes, Paracambi, Sim. E geralmente, Campo Grande. por que aquele lado de lá? Então, Tem porque lá parece mais interior, né? O pessoal Sim. são mais fiel, o Até pessoal, isso você o pessoal consegue enxergar, né? paga melhor. Lá o Interessante. cliente, médico passa uma receita, se pedir um raio-x, ele vai direto num balcão e quero fazer. Aqui em Campo Grande o cara vai para casa. Aí conversa com a mãe, conversa com o pai, não sei o que, E não faz. e não faz. Negligencia, Aí né? só faz Quando tá, muito ruim. quando o sinal tá piscando vermelhão lá na frente dele, ele... Então, em relação de eu estar fazendo. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa boa, sempre tive uma boa educação, sempre vim, né? Nunca tive muita condição, mas essa minha percepção de ajudar as pessoas veio depois que eu me converti, né? Ah, Depois que eu entendi. me converti, eu fiquei mais sensível, sabe? O dinheiro já começou a perder um pouco do valor, Certo. né? Eu acho que a gente tem que fazer o que é certo, mais o que é certo. E por quê? Porque quando a gente faz só o que é justo, a gente mexe no natural. Quando a gente dá mais do que deveria ser justo, agora a gente dá o espiritual, né? Eu falo para o funcionário meu, cara, se você trabalhar 8 horas para mim, tu só tá só me dando o normal. Mas se você quiser semear espiritual, tu tem que dar além daquilo que você ganha, porque até então eu tô pagando. Sim. Até agora tu não fez nada por mim. Pô, mas eu fiquei aqui até. Ninguém nem sabia que eu estava aqui, fiquei até mais tarde. O cara do laboratório ficou até tarde lá na pandemia. Eu nem sabia que na pandemia ele estava trabalhando até aquele horário, porque se eu soubesse eu queria remunerar ele. Mas ele não estava me falando. Então, ele estava fazendo um investimento Sim. espiritual, cara. Tipo Entendeu? assim, ele tava fazendo A mais. a mais, mas ele também não quis tornar isso Não, porque se para você. você Para saber, ser né? espiritual, você não pode ser remunerado. Né? Você vem para a igreja e está ajudando o pastor, está envolvido. Isso é um trabalho que você vai colher espiritualmente. Mas se o pastor está te pagando e você aceita o dinheiro, meu irmão, ele está comprando o teu tempo. Sim. O E dinheiro você, pagou. como um empregado Como normal, um né? empregado Uma normal. empresa, né? Ah, mas eu trabalho para Deus. Não, você trabalha para Deus quando é de graça. Né? Apesar que Deus nunca fica devendo nada a ninguém, ele sempre paga, né? Sim, paga Então, até a mais, né? Porque a paga gente até a mais. merece. Então, se o pastor for te pagar, você não aceitar, Deus vai te pagar de qualquer jeito.
É melhor receber de Deus, cara, que ele é infinitamente melhor e paga muito mais. Entendi. Agora, tu vai pegar R$ 100, podendo pegar 1.000. Eu, quando eu faço alguma coisa, né, espiritual, eu, de repente, para mim, eu não quero que as pessoas nem vejam e nem ninguém me Sim, fale nada. sim. Por quê? Porque para mim receber do Do chefe, bom pagador, né? do bom É. pagador. Se o cara chega, pô, Ronaldo, na época do Remo lá em Seropédica, eu cheguei a pagar, cara, se eu te falar, tu nem vai acreditar. Mais de 200 ou 250 matrículas do Remo. Disso aí tu não sabia. Isso aí você não sabia. Por quê? Porque a igreja está na minha loja. A igreja Vou está fazer uma conta. É. A igreja está na minha loja. Isso, Né? cara. Aí o pastor, eu sei que estava começando, o Rema ia começar lá, a igreja estava com pouca condição, eu pedi o aluguel em matrículas. Falei, me dá o aluguel em matrículas do Rema. Você pagou para 250 em quanto tempo isso? O tempo que durou lá em Seropédica. Fora o que eu paguei por aqui, né? Não, eu lembro que quando eu fiz o Rema na Pedra, 2010, a gente até se esbarrou lá algumas vezes. Cara, chegava Era uma Kombi minha. branca lotada. Era minha. Alguém chegou para mim e falou assim: Gregory, tá vendo aquela Kombi ali? Cara, Ronaldo paga o Rema de todas aquelas pessoas, cara. Aonde eu passei a te admirar. A gente não era amigo. Você era amigo do meu irmão, o Daniel. Sim. Né? Vocês tinham um relacionamento. Aliás, meus irmãos, né? Mas a gente nunca trocou. Não. Cara, quando eu olhei, eu falei, cara, que legal, cara. Eu conheci a Soninha, né? A história da Soninha. A gente foi criado junto, né? Todo mundo muito pobre, pobre de maré. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso ontem. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, que legal, cara. E Ronaldo, o que que o Ronaldo faz? Acho que foi meu irmão que falou, cara, o Ronaldo tem a clínica, assim, 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 assim. Cara, ele ficou feliz com o que aconteceu na vida dele. Então, ele acho que tinha 10 na Kombi na época. Ou seja, Mais você ou menos pagava isso. ali por mês Essa não foi época forte, não. uns 2.000 reais. Então, essa época não foi. Fora o translado, né? Que a Kombi levava e depois Quando eu estava fazendo Rema, ali você não estava no top não, não, não. empresarial. Não Não, é isso? não. Você tinha quantas clínicas ali? Eu Em tinha. 2010? 2010 eu tinha Seropédica. Só tinha Seropédica que Só. você pagava. Quando eu terminei o Rema, cara, aí eu fui abrindo Caramba, uma por Ronaldo. ano, Que isso, basicamente. Quando, cara, que quando eu legal. fiz o Rema, essa Kombi, quem levava as pessoas era eu. Eu estava fazendo o Rema e eu mesmo levava, eu buscava e levava. Sim, sim. Então eu tinha que sair mais cedo de Seropédica. Aí que tá o detalhe. O detalhe é o seguinte, depois que eu terminei em Seropédica, a Kombi estava cheia de gente que eu estava pagando, mas em Seropédica eu pagava mais. Eu tinha mais recurso lá, entendeu? Depois que. Hoje eu trabalho, hoje, meu horário. Meu horário. Eu chego na clínica 9 horas, 9h30. Chego no, Uhum. e paro quinta-feira. Quinta-feira, Sim. 2 Aí que você horas, fala que você dá. eu não trabalho mais. Né? Mas de onde eu tirei isso? Você plantou. Foi do Rema. Por quê? Porque no Rema, eu tinha que sair 3 horas, lembra que eu saía 3 Sim, horas? 3 horas. Então, e a clínica estava crescendo. E a clínica avançando. E o Rema você fazia segunda, quarta e sexta. Eu fazia Então, esses 3 dias você 3 horas se Isso. desligava da empresa fisicamente para. Isso não me dava prejuízo. Então, eu peguei isso. Então, eu não. Eu peguei esse horário. A clínica começou a funcionar, as coisas começavam a acontecer até hoje, até 2 horas. Até 2 horas, 2h30, eu tô vindo embora. Às vezes a moça tá arrumando o meu quarto lá em casa, cara. Eu já tô chegando já. Falei, pô, mas tu já chegou? Falei, já cheguei. E Deus tem operado. Ele operou na época que eu fazia o Rema, ele vai continuar operando agora. Então, eu quase não tô trabalhando, não. Eu sei, né? Mas eu vou fazer uma pergunta porque as pessoas vão ouvir da sua boca. A quem ou a que você atribui, eu posso dizer sucesso, sim. Sei não. Eu não tô ainda no topo do que eu queria. Não que eu quero dinheiro, que eu quero. Eu quero ver meu negócio funcionando. Sim. Né? Eu quero que ele chegue num ponto máximo dele. Nem é pelo dinheiro que você me conhece, eu não tenho uma vida, né, assim, tão cheia de luxo, minha vida é simples pra caramba, né? Se você for na minha casa, você vai ver que é bem simples, mas todo mundo quer chegar
né? Ter o prazer de chegar nesse lugar. Então, é Deus, né, cara? É Deus, mas só que só você só você ser crente já não basta. Você tem que conhecer a Deus, cara. Você tem que saber qual é o caráter dele, o que, que ele pensa, como é que ele age, sabe? Porque as pessoas têm medo, às vezes têm medo de arriscar. Eu tenho um amigo que eu falei para ele estava passando por uma situação muito difícil na empresa dele, e ele começou a caminhar comigo na igreja, né? Pô, ele estava fazendo tudo certo, cara. Ele fazendo tudo certo. Aí eu falei assim, cara, sabe o que vai acontecer contigo? Ele, pô, perdi minha empresa. Eu falei, cara, tu vai ganhar uma empresa. Ele, eu vou ganhar uma empresa. Eu falei, cara, mas eu tô duro, tô quebradão, cara. Aí ele, vai ganhar uma empresa. Aí um outro amigo chamou ele para ser sócio de uma empresa, né? Sim. Aí ele falou assim, pô, mas eu não tenho dinheiro. Aí o cara falou, ó, você entra com o trabalho. Sim. E como a empresa dele faliu, ele tinha um monte de materiais, né? Aí, Ele entrou com a mão de obra e o sócio entrou com a parte financeira. sim. Aí o sócio depois ficou com medo de falir. Falou, vou falir, meu nome vai sujar porque ele tinha outro negócio. Pô, cara, fica aí. Fica Aí aí. deu pra ele ficar sozinho, tirou o nome, deixou pra ele, ainda deixou o carro. E o negócio deu certo? Pô, depois ele veio falar pra mim assim, pô, Ronaldo, esse lugar não é o bom não, cara. Bom é lá do outro lado. Lá do outro lado, cara, que é bom. Eu falei, pô, cara, então Ué, Deus não sabe o que é bom. Deus, você é mais inteligente do que ele, né, cara? Se ele te plantou aqui, bom é aqui. sim, Bom não é lá. sim. Mas só que essas coisas eu fui começando Ele a. se precipitou, né? Ele queria o É, resultado imediato. Ele não quis se na- cavar mais fundo, esperar o tempo da semente então, germinar, não é isso? na Muita verdade, gente desiste no meio do é, caminho, né, Ronaldo? na verdade é o seguinte, o que estava atrasando ele, ó, nesse pensamento que ele, quando ele me falou isso, que ele achava, então ele não estava crendo de verdade, entendeu? Certo. Por quê? Porque quando se eu, eu creio que a minha clínica é o melhor lugar de Campo Grande é ali. Quando alguém fala para mim, Ronaldo, do outro lado que é melhor, eu falei, não, o melhor do outro lado é Cara, aqui. e ela assim, ela é escondida, Ela né? é escondida. Sim, mas só vive cheia. Então, mas foi Deus que escolheu o lugar. Mas Sim. por que ele não podia também responder assim? Não, bom lugar é aqui, cara. As coisas vão acontecer aqui. Então ele tinha que. A mente dele Estava limitada estava limitada. a um espaço físico, não? Sim, sim, as outras lojas. Negligenciando Tava olhando os amigos. o agir de Deus, né? Cara, o negócio era lindo. Imagina uma loja top. Tipo, tem várias lojas iguais aqui em Campo Grande. Eu não vou falar de que é. Mas ele estava dentro desse Desse padrão, contexto, cara. né? Sem botar um real. Sem nada. Tava linda. A loja linda, linda, linda. Agora, Ronaldo, na tua opinião, o porquê que funciona na vida de umas pessoas e na vida de outras pessoas não funciona? O camarada é crente, frequenta a igreja, acredita em Deus, porque senão ele não estaria lá, né? Eu acho que ninguém vai para a igreja se não acreditar. Mas por que que umas pessoas elas conseguem sucesso empresarial, né? Que é o tema do nosso debate aqui, e outras não conseguem, cara? Você tem assim um porquê, uma resposta para isso? Pô, o que eu tenho percebido, que a maioria dos empresários, ele vende uma imagem, tá? Mas por trás, cara, por trás não é isso. Por trás o Sim, cara não é um bom pai, o isso, cara não é um bom marido, entendeu? entendi. Então, existem alguns princípios do seguinte, você não pode crescer na sua vida financeira e a tua família não crescer. Você está andando de BMW, a tua mulher está andando de carro velho. Não existe. Então, você está desfrutando de uma coisa, mas só você que está crescendo. Eu Então, conheço gente assim. se só você estiver crescendo, não tá bom. O mundo espiritual, ele é verdadeiro, né? E ele existe alguns princípios que você tem que, primeiramente, ajustar eles, para que eles ajustados, eles te dêem te impulsione, né? Faça as coisas acontecer, porque as coisas primeiro acontecem lá. A mulher do cara não vai no salão. Às vezes a mulher fica no balcão da loja, cara. O cara sai, deixa a mulher no balcão da loja. Não honra, né? O filho tá indo de bicicleta. Cara, dá pra ir de Uber. Ah, mas eu vou pagar Uber pro meu filho pra ir pra escola? Eu não tô ganhando dinheiro, cara. Você tem que, o teu dinheiro, ele tem que trabalhar pra você, né? Se o dinheiro não trabalha pra você, pra que você quer o dinheiro? Só pra acumular. Então, e conforme você vai ganhando esse dinheiro, você tem que começar a melhorar pra todo mundo.
tem que melhorar para você, tem que melhorar para tua esposa, tem que melhorar até para o vizinho, cara. Tem que melhorar para os funcionários. Então o patrão cresce. E os funcionários. Meus funcionários hoje, cara, a maioria que estão de frente comigo tem carro, e carro novo. Entendeu? Por quê? Porque cada unidade que eu abro, o meu administrativo também ganha. Então Sim. as pessoas têm que crescer junto contigo. Essa é uma visão, Tem que Ronaldo. ser dividido. É uma visão. Os americanos pensam assim, tá? O americano ele coloca essa caneca aqui para vender por $1. Aí a caneca explode de venda. Sabe o que eles fazem? Eles baixam para 90 centavos de dólar. Aí é que tá o gatilho. Eles ganham na quantidade. Sim. Ele tira 10 centavos, mas ele, em vez de vender 100 canecas, ele vende 200 canecas. Sim. Então ele sabe que tem um custo aqui, sei lá, 50 centavos de dólar. E eu vejo muitos brasileiros o seguinte: o cara começa a vender, você sabe que isso é verdade. Cara, tem um negócio ali que tá vendendo, tá dando muito certo. Tu vai comprar no outro dia, tá mais caro. Cara, é o mesmo valor que ele tá comprando, mas ele ganhou muito, ele falando, eu vou ganhar mais. Aí ele aumenta o preço, ele vende menos. Então esse conceito que você tem, talvez você nem soubesse disso aqui, mas é uma ideia do norte-americano. Ele quer ficar muito bem, mas ele quer fazer essa bondade escorrer em quem está perto dele, os funcionários. Sim, Ele dá participação nas empresas, coparticipação, ele aplica a meta e tal, e aí o negócio começa a funcionar. Por isso estão além do comércio lá, além da gente. Eles estão muito além, justamente por Sim. isso. E o brasileiro é criativo. Então, voltando àquele assunto. Então, nós temos que se preocupar o por trás, entendeu? Sabe? Porque às vezes você promete alguma coisa para um funcionário seu e você não cumpre. Ah, mas ele não está merecendo, cara, não importa que ele não está merecendo, mas você não prometeu? Então não prometia. Ó, em dezembro eu vou te aumentar. Mas você deu tua palavra que ia aumentar. Tu tem que aumentar, nem que depois você mande ele embora, ou depois você converse com ele, fala, pô, cara, tu não tá rendendo nada, mas você não falou, ele ficou com aquela expectativa. Porque as pessoas criam uma expectativa na gente, né? Quando você é convidado para ir no aniversário da família, pô, as crianças já ficam assim, pô, não, meu tio Ronaldo vai vir? Se meu tio Ronaldo vai vir, já sabe que vai ganhar um presente de acordo. Então, sim, as pessoas elas geram expectativa. Elas acreditam na gente. Aí chega num. Que bom, né? Que bom, claro. Nós temos que se preocupar com isso, né? Nós temos que se preocupar com a nossa reputação, como é que as pessoas vê a gente, o nome da tua empresa. Lá em Seropédica, você pegar um cheque meu na época, você trocava em qualquer lugar. Por quê? Porque eu fazia questão, cara, de depois da compra, depois que pagar tudo, eu ia lá no cara e aí, tá tudo certo? Uma vez eu contratei uns vendedores, cara, para vender plano de saúde. Os caras vieram lá de Nova Iguaçu. Aí falava que trabalhava para mim, mas na verdade eles são freelance. Sim. Pô, cara, os caras aprontaram, compraram no mercado, no meu nome. Nome bom, né, Ronaldo? Pô, cara, eles fizeram um do Ronaldo. foi de coisa. Aí daqui a pouco começou, aí depois eles foram embora, né? Que tem um período que eles vão embora e começou a vir, cara. As cobranças. Ronaldo, esse cheque é daqui. Eu falei, pô, cara, esse cheque era de um funcionário meu. Faz o seguinte, ele tá passando por uma dificuldade, eu vou te pagar e você. Depois eu acerto com ele. E lá na minha clínica, se você for consultar com o médico, as pessoas não podem usar isso como maldade, não, se estiver vendo. Não gostou da consulta, chegou lá na frente, cara, não gostei, cara. Não gostei, o médico me atendeu mal. E pergunta particular, quanto a senhora pagou? Ah, paguei R$ 140. Devolve o dinheiro dela. Eu devolvo o dinheiro dela. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela vai embora, ela chega em casa e fala, pô, fui na clínica, médico ruim. Cara, e fica te queimando, dando aquele peso, né? Aquele peso espiritual que as pessoas muito não acreditam. Então, eu quero o contrário disso. Eu quero que as pessoas... Você se preocupa com aquela máxima, né? Se uma pessoa falar mal de você, ela vai afetar pelo menos 5 pessoas próximas, né? 5 a 10. De 5 a 10. E se ela falar bem, nem sempre ela vai alcançar. 2, 3. Interessante. Mas funcionário também. Funcionário, a gente acerta, né? E teve um rapaz que nós acertamos com ele. Aí ele falou, ele veio me agradecer, que nós demos a oportunidade a ele. Ele falou, seu Ronaldo, pô, só vim te agradecer. Aqui a oportunidade, mas não deu para ficar. Mas eu queria, pô, eu me esforcei pra caramba. Teve um dia que
que o rapaz chegou aqui para entregar uma mercadoria, eu peguei a mercadoria, levei nessa mercadoria, cara, eu arrebentei meu sapato. Meu sapato arrebentou, E aí? fiquei sem sapato. Pô. Aí eu falei, pô, cara, não sabia disso não. Ele, não, eu tava dando meu sangue lá. Eu falei, beleza. Aí eu falei, a menina vai acertar contigo. Ele, então tá. Aí eu fui lá, falei com ela, faz um cheque aí de R$ 300 Ele comprou um sapato. e dá ele. Não dá pro sapato, não. Dá assim, ó, pelo seu. Sobejou. Pelo que você fez pela empresa e tal, de gratidão. Aí deu pra ele. Aí deu o cheque pra ele. Aí passou umas 2 horas, eu fui no banco, né? Naquela época a gente ia bastante no banco. Quando eu cheguei no banco, quem tava na boca do caixa lá? Porque o cara Cheque. atende a gente por trás, né? A Certo, gente chega no banco, ele atende por trás, aí tu passa por trás assim, no cliente, tá lá com o chequinho lá de R$ 300 descontando do dinheiro do sapato. Sim. Então ele não vai ter motivo para falar da gente. Vai ter. Então, quanto mais Embora você, palavras... embora você não tivesse nenhuma responsabilidade contra Não, isso. ele né? não podia botar a mão, porque ele era recepcionista, tem as pessoas que fazem isso. Então ele não tinha nem que ir lá, mas como ele queria né, mostrar serviço, Ele perquiriu essa. sim. Ele Ele queria jogou. mostrar ele esforçado, mas só que na parte que nós contratamos ele não estava desenvolvendo, entendeu? Chegava na recepção, queria falar de futebol. Pô, cara, futebol, como Vamos é lá. que E foi? esse cara tá contigo ainda? Não, tá não. Eu imaginei. Tá não, não, né? Aí já tava saindo, né? Sim. Aí imaginei. quando ele foi conversar comigo, eu já tinha mandado as meninas, a diretora lá tinha já dispensado ele já. Por quê? Porque ele estava trazendo o mundo para dentro da clínica, bicho. Ele queria bater papo, ele queria brincar, ele queria contar história. Eu falei aqui, Essa laranjinha podre, ela ia afetar, não. né, as outras. Na minha recepção, as meninas não podem nem comer biscoito. Nada. Por quê? Porque quando tá na recepção, tá a menina comendo biscoito. Não é Mas é legal. uma clínica popular. Clínica Não é popular, legal. não. Não. Se você quiser, vai lá atrás, tem uma cozinha lá Sim. atrás. Vai lá, lanche, tem café, Não é legal. ela come, entendeu? Então, eu acho que essas coisas é que fideliza o cliente, né? Então, esse nome também que nós temos lá em... E da onde saiu o Sarpete. nome, Ronaldo? Simples. O Não. grupo Simples Médio Na surgiu quando? Na verdade, foi na verdade, o instituto que a gente chama lá é Instituto Médico Seropédica, Sim. né? Eu, quando era vendedor, eu fui trabalhar numa clínica que era Instituto Médico Meyer. Cara, quebrado, o negócio tudo quebrado, tudo estragado. Foi eu uma equipe de vendedores lá para poder levantar, né, a clínica. E ninguém quis ficar. Só que eu não tinha para onde ir, não estava viajando, não estava sem dinheiro para viajar, não queria viajar, estava com a namorada, não queria deixar a namorada. Depois que todo mundo foi embora, eu cheguei para eles e sempre fui muito honesto. Falei para eles, cara, ó, que era um grupo, a gente ia pegar todo mundo junto e depois ia dividir o dinheiro. Eu falei, vocês não querem? Não, não queremos. Eu posso pegar? Eu tinha 23 anos. 23, 24. Tinha acabado de chegar de Belém do Pará. Aí os caras foram embora. Tudo coroa, tudo. Aí eu cheguei lá e fui falar com o diretor, né? Do diretor da empresa. Falei, ó, meus amigos não querem. Né? Os caras cobraram, tipo assim, 200 mil. 200 mil. Pra pegar o trabalho hoje. Eu falei, cara, eu pego sozinho. Ele, pô, cara, mas eu preciso do negócio, né, que Sim. aconteça. Eu falei, não, mas eu vou fazer acontecer. Ele falou, sozinho? Eu falei, sozinho. O senhor pode me dar 100 mil, não precisa me dar. E faz o seguinte, só me dá depois que os números estiver. Quando os números estiver daquela forma que o senhor quer, aí você me dá. Você não precisa me pagar agora, não. Matou no peito, falou, vambora. Vou embora, meu irmão. E aí? Acordava cedinho, ia pra lá. E lá era a dificuldade que lá é muito apartamento, né? A época era propaganda. Sim, aquele negócio do papel na Aí caixa do comecei a correio. invadir os prédios, pegava as crianças brincando, olhava pra tua mãe. Aí comecei a divulgar. O negócio começou a vender, aí chamei minha irmã, aí chamei meu primo, aí chamei todo mundo, e chamei minha família toda dos moleques. Só que a gente não consegue vender, cara. Venda é um dom, né? É Então, verdade. o menino, eu vendia 5, 6, meu primo não vendia nenhum. Cara, como é que tu consegue vender? Mas é um dom. Nada, cara. A arte de vender, É a né? arte de vender. É. Aí, pronto. Aí levantei. Levantei o negócio ficou top, né? Virou até um hospital. Aí
Quando eu fui montar a minha, eu lembrei desse sucesso que foi lá. Eu falei, pô, Pô, se deu vou certo, botar Instituto Médico lá em Meia, vou botar Seropédica. Instituto Médico Seropédica. E é um nome difícil, né? Porque Sim. quando tu monta um negócio, quando o nome for mais fácil eu lembrar alguma empresa já famosa, esse cara que bombou lá na cidade, que a clínica dele lotou, ele botou o nome da clínica de Prontomed. O Nome pessoal bonito. confundiu com a Unimed. É um nome sugestivo, né? Sugestivo, cara, o cara Ou lotou. seja, pronto atendimento, médico, né? Por causa da Unimed, médico. Cara, lotou. Mas parte foi o nome. O nome já dava um O crédito. nome já se vendia, né? Já. Ele acertou no nome. O meu já é Instituto Médico, o cara não sabe se é um instituto, se é coisa de maluco, se é de drogado. Até isso, cara. Até isso estava difícil. Mas Ou graças seja, a Deus deu botou um certo. nome improvável, né? Mas foi o nome que veio, né? Que Foi veio, né? o Aí nome que você, veio, vambora. eu peguei e coloquei. Ronaldo, o que falta pra você conquistar ainda? Fala de sonho, né? Vamos lá Todas as minhas numa unidades. numa escala de 1 a 3 só. O que você deseja nessa escala aí para Então, o meu desejo é que as minhas unidades todas funcionem no mesmo patamar de seropédica. Entendeu? Porque seropédica é um sucesso, Paracambi é um sucesso. Né? Porque ela atingiu um número máximo, né? E as outras ainda não atingiram. Eu quero que todas elas Tá. fiquem parelhadas. Aí sim, aí eu vou vai ficar chegar. feliz. Você é um homem de fé, é um cara humilde, né? O nome da clínica de Campo Grande é Grupo Simples, quer dizer, esse simples aí é a tua cara. Sim, Você é um sim. cara simples e os nobres são simples, não é isso? Salomão, com toda a sua riqueza, era um homem simples, assim Sim. como Davi, os nobres do mundo todo, até hoje, se você perceber, os caras são simples, né? Certeza. Então, assim, isso é uma virtude, né? E ser grato, perceber que você é um cara que tem, de certa forma, você é tão grato a tudo que Deus proporcionou na sua vida que você faz essa gratidão escorrer. Sim, a gente investe, né? Pessoas próximas, eu imagino que você deva fazer muita caridade, enfim. Estamos caminhando para o final do bate-papo. Por sinal da vontade de continuar, que está Foi muito rápido, né? Foi interessante. rápido, né? Não sei nem quanto tempo tem. Uma nota zero. Para que você dá nota zero? Uma nota 0 e um 10. Cara, eu dou nota zero pelo, pelo sistema do Brasil que a gente está vivendo hoje. Eu dou nota zero. Sistema político, que tu Sistema fala. político, tudo que tem acontecido aí, Realmente eu tem. dou nota zero, cara. Dá uma tristeza, eu nem vejo mais televisão. Você comentou que Não vejo mais não vê nada. televisão Vejo já tem aquilo que bastante tempo. Deus quer pra mim, meu trabalho, minha família. Sim, E o restante, eu sei que vai dar tudo certo, Deus me prometeu que vai dar tudo certo, sim. né? Ajudando Mas ficar aquelas preso a pessoas. essas coisas realmente não quero ficar funciona. preso, não. Nota 10. Nota 10, cara, eu dou pro mesmo local. Nota zero eu dou pelo sistema do Brasil, nota 10 eu dou pelo Brasil, pela estrutura que ele tem, pela grandeza, pela. Cara, tu chega na região dos lagos, cara, coisa linda, o Brasil é lindo, né? As pessoas são boas, Solidário, né? assim. É, O brasileiro em si, né? sim, tu quebra teu carro no Brasil, cara, para 2, 3 carros, para. às vezes o cara, numa bandidagem dessa aí, Sim. para a gente para te ajudar, cara. Então, o brasileiro, ele. E o Brasil, Ele é diferente, né? O brasileiro é é. diferente de todo mundo, essa é a verdade. Acho que o Brasil não merece o que ele tem hoje, pelo 10 que ele é, né? Se ele fosse bem cuidado, bem tratado. Seria muito melhor. Isso é uma grande realidade. Costa Verde ali, onde a gente gosta, que Costa Verde, né? o Coisa mais Brasil é linda, lindo. né? O Brasil leva 10. Os governantes leva 0. Ronaldo, muito obrigado por aceitar Beleza. nosso convite, sentar aqui na mesa, né? Na mesa com o Gregory tem esse viés, né? Tem esse pilar que é ouvir pessoas que têm história de vida, história de superação, que você veio da Baixada, muito pobre, 4 irmãos, não é isso? 4. Perspectiva de vida, sei lá, acho que era igual a minha também, 0, mas aí, pelo que eu conversei com você, a partir do momento que você se relacionou com Deus, né? Não com uma religião, não com uma igreja
uma igreja física, né? Sim. Percebi que você, tua vida começou a mudar. É um cara de família, Sim. que eu não acredito num empresário de sucesso se ele é um fracassado na família, cara. Sim. Eu não acredito. O que você falou aí realmente tem muito peso, porque pô, o camarada tá lá arrebentando, sei lá, no negócio dele, mas ele é um fracassado na família, então, para mim, ele não tá arrebentando coisa nenhuma. Eu acho que a família é tudo. Muito obrigado. Vai ter mais convites, tá bom? Sim, toma E aí. nós vamos falar de muito mais coisas na próxima, Sim. tá? Vamos aproveitar e vamos fazer um brinde. Canequinha, inclusive. Deixa eu botar água aqui. Bota mais uma aguinha. Pra não ficar vazio aqui. Pra gente não brindar vazio aqui, senão... Ai, ai. Isso aqui é um presente na mesa com o Gregory para você. Sempre Valeu, que você obrigado. for tomar uma aguinha e aquele cafezinho em casa, você vai se lembrar do seu nobre amigo aqui, ok? Sim, sim. Considerações finais. Deixa uma mensagem para quem vai assistir esse maravilhoso podcast que vai acrescentar muito na vida dos nossos parceiros, né, que estão nos acompanhando. Então, o meu conselho empresarial é que a gente tem que ser a gente, né? A gente não inventar nada, a gente tem que ser natural, né? Tem que ser natural, fazer as coisas natural. Porque nós somos seres espirituais, não adianta você inventar uma imagem, que essa imagem é só você que está acreditando, porque Sim. o mundo espiritual é interligado. Quando eu chego perto de você, nós já se encontramos. Então, tu vir me contar uma história que não é real, fica, pô, Vai será que chocar. não vai chocar. Não vai. Por mais que você consiga falar direitinho, a gente não vai. Fica aquele negócio, né? Nós temos Aquela uma dúvida, percepção uma espiritual que a percepção. gente consegue Então, identificar. o meu conselho é ser natural. O mercado está aberto para essas pessoas, Sim. sabe? Difícil você chegar num restaurante e o dono chegar a te receber, aquelas coisas legais. Ele ficar preocupado com o tempero do que ele vai colocar, como se fosse para a família dele. Então, o meu conselho é que trabalhemos assim, entendeu? Com essa honestidade, que o dinheiro desonesto também não prospera. E insistir naquilo que você acredita, e se você acreditar, e até o fim que... Já deu certo. Já deu certo. Com Deus na frente, Já deu já certo. deu certo. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast na mesa. E mais uma vez convidar você que ainda não segue o nosso canal, né? Faça a sua inscrição na Mesa com Gregory e assina aquele sininho lembrante que você vai ver essa e muitas outras entrevistas que vai com certeza motivar você. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.